da entrada dos meninos. Quais as mudanças que você acha e quais as que você faria e as que você acha que, quem sabe, o Claudinei faça? Olha, o Fabinho deve voltar, né? O Fabinho deve ser um retorno automático, né? Ficou de fora hoje por causa de suspensão. Eu gostei muito e comentei no início do Eduardo, na lateral direita. Ele fez um primeiro tempo primoroso, um segundo tempo mais discreto, mas sem comprometer, tanto na marcação quanto no apoio. Então, eu acho que a manutenção do Eduardo ali é um bom negócio. Agora, eu gostei. É um jogador que, em linhas gerais, eu tenho muito mais reservas e críticas do que elogios, mas eu gostei muito do papel do Denner como segundo homem de meio campo. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu achei que deu uma mobilidade maior para o time, deu uma qualidade melhor na saída do jogo. O Sport marcou mais no campo de ataque, dificultando a saída de bola do adversário. Então, acredito que com a volta do Thierry, a manutenção do Eduardo ali na direita, insistir um pouco mais no Denner como segundo homem de meio ali, o Giovani também precisa de manutenção como meia, e talvez aí quem comece a pedir um espaço dentro de algum tempo aí seja o Facundo ali, né? Não pelo gol, mas se mostrou hoje um jogador com algumas facetas interessantes, né? Apareceu para finalizar, recompôs bem ali na direita quando na parte final do jogo o Sport sofreu e se mostrou inclusive um jogador catimbeiro ali, né? Provocou um cartão amarelo no jogador da Chapecoense ali, o lateral esquerdo da Chapecoense, o Fernando, no final. Então pode vir a ser uma peça interessante, mas de principal eu manteria, daria uma sequência ao Denner ali como segundo homem. Achei que ele teve um papel interessante e, acima de tudo, precisa tirar Nares do time. Ele vai sair agora por uma questão de força maior, de suspensão, mas o Nares precisa voltar para a fila porque ele não tem se havido bem, né? Ratifico que falei no programa passado, a melhor participação do Nares no esporte, desde que ele chegou, foi jogando de lateral direito, improvisado contra o Guarani. Uhum. Will, tu fizesse algum comentário que alguém disse, que comentário infeliz, Will? Não sei, falasse o quê? Provavelmente foi pelo fator do esporte conseguir a oportunidade de vencer e logo em seguida deixar a oportunidade escorrer entre os dedos. Mas aí é uma realidade, né? É fato, ele não está inventando, é um comentário que está dentro da realidade. Mas enfim, se não foi isso... E aqui no canal, a verdade, né? O torcedor deve saber isso. Aqui no canal, dentre os componentes, eu sou o menos otimista, mas... Bola pra frente. Pior que é. Eu sou mais otimista que a Xangá. Depois vem Caxangá. E depois você, por último, que você depender de decretar da ressuscitação de alguma coisa, de uma oração, você é aquele cara que não faz a oração, não. Vamos orar, nada. Eu sou o Pedro. Tem uma galera aqui, acho que já vi uns 3 aqui, perguntando se a gente é irmão, cara. Pô, parece. Perguntando, o Ulisses é irmão do Alessandro, o Ulisses é o cara óculos, de Alessandro. É o óculos. Deve ser. Talvez o cabelo de lado também. Eu não sou feio assim, não. Quando a gente tava lá no projeto do Ilhatube, os caras me chamavam Dado Cavalcante. Agora eu tô falando que... Mas o pior que pior que parece, Dado, com Dado pior que parece. O Ulisses assumiu o Náutico hoje, ó. E eu não pareço com Dado Cavalcante. Aí por aí você tira, né? Enfim, mas é o óculos, eu acho. Will, fala aí, macho velho, o que é que você acha que vai acontecer e o que você faria se você tivesse o seu sobrenome de Oliveira, né? Will Oliveira. Caso o Blas Cáceres retorne e consiga atuar na equipe rubro-negra, ao meu ver, ele será uma boa peça para atuar como esse segundo homem de meio campo. Mas, dentre as opções no atual elenco, o Denner consegue jogar bem naquela posição, pelo fato do Fabinho assumir novamente o seu lado. Ele irá provavelmente jogar no lado direito e o Denner sairá dessa posição, e caso o Blas Cáceres não tenha ritmo de jogo ainda, o Denner voltará a atuar pelo lado esquerdo. Mas se a gente for colocar numa balança em questão de entrega no jogo e o que mais ofereceu futebol à equipe rubro-negra, acho que o Blas Cáceres se sobressai, mas acredito que ele não volte por conta da lesão e por conta de toda essa parada. E também tem um contexto aí da chegada do Claudinei. O Blas Cáceres teve
uma discussão aí, e depois disso ele não foi mais titular na equipe rubro-negra, mas das vezes que entrou ele conseguiu chutar bem, criou jogadas, ele tem um passe bem interessante. A exemplo disso foi como ele colocou o Raiva Negas, que com o Lisca atuou como falso 9 no jogo contra o Operário, na cara do gol, em 2 oportunidades. Então ele tem essa sensibilidade do passe em profundidade. Mas se fosse para escolher alguém, eu manteria o Denner como esse homem que provavelmente auxiliará o Luciano Juba pelo lado esquerdo, e o Fabinho, que ao meu ver é uma unanimidade nesse meio campo do Sport. A maneira que ele consegue ser onipresente, tá no lado direito, no lado esquerdo, no meio, ao mesmo tempo, e compõe aquele meio campo ali e consegue agregar de um fato muito interessante. E assim como o Ulisses falou, com todo respeito à pessoa, a gente está falando aqui do jogador Pedro Nares, a verdade é que se fosse para tirar alguém hoje em dia do elenco do Sport, eu escolheria o Pedro Nares, porque ele não consegue jogar. Ele jogou bem como lateral direito, mas como primeiro volante, como segundo volante, o seu futebol some, literalmente. E o Kaique, ele pode ser uma opção para o decorrer do jogo. E se for para colocar numa balança, eu acredito que o Gustavo Coutinho está à frente dele na questão de rendimento de entrada no decorrer da partida. Eu já tentaria colocar o Facundo Labandeira, o uruguaio, como titular no lugar do Kaique. E digo por quê? Porque ele pode auxiliar muito mais no sentido de questão de finta, profundidade e colocar a bola nos pés do Wagner Love do que o Kaique. Eu vou por esse raciocínio também. Inclusive, já não disse que hoje, porque o cara tá chegando agora, né? A questão do ônibus, gestão de grupo, essa coisa toda. Mas para mim o Facundo me demonstrou ter mais possibilidade de render em cima, inclusive, da inteligência do Love. Né? O que o Love tá fazendo hoje com o Kaique, com o Facundo, em tese, eu acho que vai render mais, não é, Ulisses? Ou não? Tu vê alguma coisa diferente nisso aí? Não, concordo plenamente, concordo. O Kaique eu até acho, assim, sabe, Alessandro, que não é uma tragédia como grande parte da torcida costuma tratar, não. Eu acho que o Kaique, ele pode contribuir, e ele tem contribuído, né? Tanto é que ele é o artilheiro do time, né? Ele já fez Fez 5 seus gols. golzinhos, né? Contra o Cruzeiro, contra a Exatamente. equipe de Sampaio Correia e assim sucessivamente. Eu acho que o Kaique ele tem alguma utilidade, mas ele não é um jogador para ser titular do nosso ataque. Eu acho que o Rai ali na direita, ou o Facundo, né, que chegou agora mostrando uma boa intensidade, uma boa participação, ou mesmo ali até o próprio Wanderson, quem sabe aberto na direita, não sei se ele faz aquele lado direito ali, né, porque existe na atualidade um costume de se colocar o jogador para jogar do lado oposto, né, do que é a perna dele. Então, eu acho que o Kaique não seria titular incontestável, não. Ele pode ser uma boa opção de banco, mas concordo com você que o Facundo, de repente, está pedindo passagem e a gente precisa ver como é que ele se comporta entrando de frente. Pois é. Will, vai falar? Eu sei que o ataque do Sport está mais robusto, vamos dizer assim, no sentido de que chegou o Coutinho, chegou o Wagner Love, tem outros atletas aí, mas me faz a falta a base do Sport entre os relacionados. Os meninos precisam de rodagem. Aí daí eu já pontuo que o Paulinho, que entrou bem em algumas oportunidades, deveria pelo menos ser relacionado na equipe do Sport. Aí a gente pergunta, quem deveria sair? Saiu desse elenco rubro-negro, o Raiva Negra se estava colaborando, mas creio que o garoto merece uma oportunidade. E isso, Alessandro e Ulisses, o Sport tem a prova mais do que viva, porque um está no Internacional, o outro está jogando no mundo árabe, um saiu também para o mundo árabe, que é o goleiro Maílson, que há oportunidades para esses garotos em campeonatos, vamos dizer assim, disputados, como a Série A e uma Série B. Não estou dizendo que o campeonato pernambucano é algo inferior, mas já sendo, obviamente, o sarrafo é muito menor, mas a oportunidade para esses garotos gera receita, gera o que o esporte precisa, dinheiro, visibilidade, e a venda desses garotos
pode proporcionar um melhor investimento para a base rubro-negra. Isso se torna um ciclo e esse ciclo gera receita, gera dinheiro e o esporte pode cada vez mais almejar aí o papel de, vamos dizer assim, de um clube formador.